A máscara da doçura. Tem gente que aprendeu a ser doce como quem aprende a se proteger, não por vocação à gentileza, mas por medo da rejeição. Você já reparou como certos sorrisos parecem ter sido treinados no espelho? Como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado, não para acolher, mas para agradar. É fácil confundir educação com empatia, mas há um abismo entre quem é gentil porque sente e quem é gentil porque quer ser aceito. Essas pessoas são como espelhos bem polidos, refletem exatamente o que o outro quer ver. Nunca criam atrito, nunca dizem não, nunca erram o tom. Mas por trás desse verniz de perfeição mora um silêncio espesso, quase sempre habitado por um vazio. A máscara da doçura é sedutora. Ela conquista sem esforço, encanta sem profundidade. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Quando alguém parece bom demais, talvez esteja apenas performando uma versão ideal de si. Nietzsche dizia: tudo que é feito por amor acontece além do bem e do mal. Mas e quando o amor é apenas uma estratégia? Quando o afeto é só isca para alimentar um ego carente de validação? É nesse ponto que a doçura vira disfarce e a bondade se transforma em espetáculo. Mas o palco dessa encenação vai ficando pequeno e logo a cortina começa a tremer. Porque existe um tipo de bondade ainda mais perigosa, aquela que ajuda, não por compaixão, mas para se sentir superior. E aí nasce o que chamam de caridade, mas que por dentro carrega veneno. A caridade que alimenta o orgulho, nem toda mão estendida vem do coração. Algumas vêm do alto, não para levantar o outro, mas para que ele saiba exatamente quem é que está acima. Há uma caridade que não cura, apenas reafirma poder. É sutil, quase imperceptível, mas se você olhar de perto vai notar. Ela não acolhe, ela rebaixa, ajuda, mas com recibo, do tipo que exige reverência em troca. E se você não agradece o suficiente, se não se curva com a intensidade esperada, pronto, vira ingrato. Esse tipo de bondade é transação disfarçada de compaixão, é o eu fiz por você, jogado como faca na primeira oportunidade, e quem recebe sente, a dívida nunca termina. Marco Aurélio, imperador estoico cercado de poder e glória, escreveu certa vez: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. Mas talvez hoje, a verdadeira virtude esteja em ser diferente até daqueles que te ajudaram esperando ser adorados por isso. Porque tem gente que não ama, coleciona dependentes, gente que usa o bem como uma coleira invisível, apertando aos poucos fingindo que protege, mas sem nunca libertar. E quando essa caridade começa a sufocar, não é mais caridade, é vaidade com roupa de santo. Só que essa vaidade não anda sozinha, ela costuma caminhar de mãos dadas com outra coisa ainda mais perigosa, a manipulação que se disfarça de cuidado. Nem toda preocupação é cuidado, às vezes é só controle, com laço de fita. É curioso como o eu me importo com você pode aos poucos se transformar em faça o que eu quero. E quase sempre vem devagar, começa com conselhos para o seu bem, se instala nos detalhes e logo você está pedindo permissão até para respirar. Há pessoas que aprenderam a controlar o mundo ao redor se passando por cuidadoras. Usam a linguagem do afeto, mas com os olhos de um carcereiro. Te ligam o tempo todo? Dizem que é preocupação. Criticam suas escolhas? Dizem que é maturidade. Te isolam de outros? Dizem que só querem te proteger. E você acredita porque o tom de voz é doce, o olhar é terno e o discurso é sempre envolvido por uma falsa sensação de segurança. É aí que mora o engano. O manipulador de verdade não grita, ele embala. Não impõe, ele envolve. E você só percebe que está preso quando tentar sair. Platão já dizia: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E quando você começa a enxergar o que está por trás desse cuidado, a luz assusta, porque ela revela que aquilo que parecia amor era domínio. Só que essa manipulação, apesar de sutil, tem um efeito corrosivo. Ela te tira de ti, e aos poucos você deixa de saber o que realmente quer, pensa
ou sente, porque tudo começa a girar em torno do outro. E nesse labirinto nasce mais uma armadilha. A dívida eterna que você sente por ter sido cuidado. A exigência da dívida eterna. Algumas pessoas oferecem ajuda com uma mão, e com a outra já estão anotando o que você deve. Fazem um favor hoje para te cobrar lealdade amanhã. Te amparam na queda, mas nunca deixam você esquecer quem te levantou. Esse tipo de bondade não é leve, é contrato invisível. Você aceita sem ler as entrelinhas e, quando percebe, está preso a um débito emocional que nunca zera. É o lembra o que eu fiz por você? O depois de tudo que eu te dei. Frases que parecem afeto, mas que têm o gosto amargo da manipulação. E por trás desse bem, que nunca se completa, mora um coração que não sabe amar sem esperar retorno. Porque quem cobra amor não ama, negocia. Quem exige gratidão, no fundo, está dizendo: eu só fui bom com você, porque eu esperava algo em troca. É uma falsa generosidade que não cura, ela aprisiona. Você não pode crescer, não pode discordar, não pode se afastar, porque qualquer passo fora da linha vira traição. É como dever algo sagrado. E esse tipo de dívida paralisa. Faz com que você viva eternamente como devedor de alguém que supostamente te salvou. Mas será que isso é salvação mesmo? Ou seria só mais uma forma de manter o outro pequeno, submisso, grato demais para ser livre? No fim, o amor que cobra sufoca. A ajuda que aprisiona machuca. E o mais cruel é que, por medo de parecer ingrato, você se cala. Mesmo quando algo dentro de você começa a gritar. Mas o silêncio, esse silêncio de quem vê o erro e não reage, também tem um peso. E é aí que entra o próximo disfarce da bondade, aquele que se veste de neutralidade, o silêncio que valida o mal. Tem quem ache que ser bom é nunca se meter, que manter-se neutro é sinal de maturidade, de equilíbrio. Mas a verdade é que, em certos momentos, o silêncio não é paz, é permissão. Você já esteve ao lado de alguém que sorriu diante de uma injustiça, que viu o erro acontecer, olhou para o outro lado e ainda saiu como o maduro da história? Esses são os bondosos que preferem parecer corretos a serem justos. É fácil ser bom quando isso não exige coragem. Difícil é levantar a voz quando o ambiente exige silêncio. Difícil é ser bom quando isso implica perder o conforto da neutralidade. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, disse: o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E é isso que muita gente esquece. O mal não precisa de muitos aliados, basta que os bons fiquem quietos. Mas essa quietude, essa bondade que se omite para não sujar as mãos, é covardia disfarçada. Porque quem se cala diante do erro acaba escolhendo o lado de quem erra. A pessoa que diz: não quero me envolver enquanto o outro sofre, está de fato envolvida, só que com o próprio conforto. Essa falsa bondade protege a si mesma, não ao outro. É uma flor de vidro, bonita, mas sem perfume. E quando o caos chega, ela se esconde atrás do argumento de que não é problema meu. Só que a ausência também fala, o silêncio também tem voz. E às vezes ele diz exatamente aquilo que o mal mais quer ouvir. Pode continuar. Mas essa neutralidade por trás da aparência serena esconde algo mais profundo. Algo que parece sabedoria, mas no fundo é puro ego com roupa de luz. O ego espiritualizado. Há um tipo de bondade que não busca aliviar o sofrimento do outro, mas inflar a própria imagem. É o ego disfarçado de luz. Essa é a face mais refinada da vaidade, aquela que se esconde sob mantos brancos, frases elevadas e olhos semicerrados de paz. Fala-se manso, caminha-se leve, mas cada gesto tem endereço certo, o espelho. Não é difícil encontrar quem fale de compaixão enquanto exala superioridade. Gente que distribui conselhos como se estivesse num trono interno, acima da dor, acima do erro, acima do humano. Mas espiritualidade que não toca o chão não cura ninguém. Pelo contrário, ela afasta. Faz com que a dor do outro seja tratada como falta de consciência, como se sofrer fosse sinal de atraso. E aí,
a empatia dá lugar ao julgamento velado. Nietzsche alertava: cuidado para que ao combater monstros você não se torne um. Talvez hoje o monstro mais difícil de reconhecer seja esse que veste túnicas de bondade, mas age por vaidade. Porque quando o ego descobre o vocabulário espiritual, ele se blinda, ele vira guru de si mesmo. E quem ousa discordar, quem confronta, é visto como não desperto, vibrando baixo, cheio de ego. Ironicamente, o mesmo ego que apontam no outro é o que guia suas palavras. Essa bondade iluminada, mas vazia, não suporta sombra. E por isso foge dos conflitos, foge da raiva, da tristeza, do confronto verdadeiro. Mas o amor autêntico não é asséptico, ele é carne, é confusão, é imperfeito, e às vezes ele precisa dizer não, precisa se posicionar, precisa errar e continuar amando mesmo assim. Mas quem vive refém da imagem de pessoa elevada não pode errar, então diz sim para tudo, mesmo quando o coração grita não. E é aí que nasce o próximo disfarce. A falsa bondade de quem se abandona, para não desagradar ninguém. O sim que não vem do coração. Dizer sim o tempo todo pode parecer generosidade, mas às vezes é só medo. Medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de se mostrar inteiro, com vontades, limites e contradições. Tem gente que aprendeu cedo que dizer não significava ser egoísta, que contrariar era ferir, e então começou a sorrir por fora, mesmo quando doía por dentro. Aceitou tudo, cedeu em tudo, calou tudo, só para não correr o risco de ser rejeitado. Mas a verdade é que bondade que vem do medo não é bondade. É abandono. Abandono de si mesmo. A pessoa, boazinha demais, carrega uma prisão invisível. Vive tentando ser a versão que agrada a todos, e esquece que ninguém se realiza sendo só reflexo do outro. E quanto mais ela diz sim para fora, mais diz não para dentro. Até que uma hora o corpo fala, a alma pesa, e a vida começa a adoecer. E aí, o que era uma tentativa de amar, vira um esforço exaustivo para sobreviver. É como disse Carl Jung, aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Mas como aceitar o que você sente, se o tempo todo está tentando ser o que esperam? Quem só quer agradar não ama de verdade, porque amor exige presença inteira, e estar inteiro, às vezes, significa desagradar. Só que para essas pessoas, desagradar é como morrer um pouco, e então elas se anulam, e chamam isso de amor. Mas isso não é amor, é medo vestido de zelo, e quando o medo vira a régua da gentileza, surge outro engano perigoso, a ideia de que ser bom é nunca confrontar. E aí, nascem as relações onde tudo parece calmo, mas nada é verdadeiro. A bondade que não confronta, ela sorri, ela cede, ela evita, e aos poucos, desaparece. Há um tipo de bondade que se recusa a encarar o conflito, como se dizer o que sente fosse quebrar a harmonia, como se expressar dor fosse uma forma de ferir. É a pessoa que sempre entende o outro, mas nunca é entendida, que sempre cede espaço, mas nunca ocupa o próprio, que nunca discute, mas carrega tempestades por dentro. Essa suposta virtude de ser sempre pacífico não passa muitas vezes de medo mal resolvido. Medo de desagradar, medo de parecer difícil, medo de perder o afeto se ousar ser verdadeiro. Só que sem confronto não há profundidade. Relações sem atrito são como casas sem alicerce. Podem parecer bonitas, mas não resistem à primeira ventania. É como se o amor para essa pessoa tivesse que ser sempre leve, suave, fluido. Mas amor real é carne, é tensão, é presença inteira, mesmo quando ela incomoda. Quem não confronta não se revela, e quem não se revela nunca é amado de verdade, apenas aceito na superfície. Paulo Freire dizia, não existe liberdade sem conflito. E talvez por isso, tanta gente prefira viver numa paz inventada do que encarar o caos necessário do crescimento. Porque sim, confrontar exige coragem. Mas evitar eternamente o confronto exige a alma em troca.
E o preço que se paga por essa fuga é alto. O outro nunca te conhece inteiro. E você, aos poucos, também esquece quem é. Mas em nome da paz, você engole palavras, emoções, vontades e chama isso de maturidade, de empatia, de amor. Não é. É medo. Medo de viver com intensidade, medo de perder, medo de ser julgado por dizer a verdade. Mas enquanto você protege o outro do seu incômodo, acaba se tornando cúmplice da sua própria prisão. E é nesse ponto que a culpa encontra seu terreno mais fértil, na alma de quem nunca aprendeu a dizer não sem se sentir mal. Se essa mensagem acendeu algo aí dentro, curta, comente e compartilhe. Talvez alguém precise lembrar que ser bom não é o mesmo que se calar. O vazio por trás do sorriso. Algumas pessoas têm o dom de iluminar um ambiente só com a presença. Elas sorriem fácil, abraçam todos, dizem as palavras certas, parecem sempre em paz. Mas, às vezes, por trás desse brilho, existe um cansaço que ninguém vê. O sorriso, nesse caso, virou escudo. É ele quem protege da dor, da exposição, do colapso. É o uniforme que se veste todo dia, para não assustar os outros com o que se sente de verdade. Esse tipo de bondade não nasce da plenitude, nasce da necessidade de ser aceito. A pessoa aprendeu que mostrar dor afasta, que incomodar é errado, que sentir demais é fraqueza. E então sorri. Sempre. Mesmo quando está em ruínas. Por dentro, tudo desaba em silêncio. Mas por fora, ela continua a ser aquela pessoa maravilhosa que nunca reclama, nunca nega ajuda, nunca parece quebrada. Como se a única forma de existir fosse ser útil, leve, agradável. E assim, ela se torna indispensável e invisível ao mesmo tempo. A filosofia de Kierkegaard sussurra aqui. A função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. Da mesma forma, o sorriso constante não influencia o mundo, apenas mascara o quanto a pessoa tem medo de ser vista de verdade, porque no fundo ela não acredita que o que existe além do sorriso também merece ser amado. Então entrega presença, conselhos, favores, mas nunca o próprio caos. Ela não permite que ninguém veja o que sente quando está só. E talvez o mais trágico seja isso. Quanto mais ela é boa com os outros, mais se distancia de si. Esse vazio disfarçado de luz é o que sobra quando a gente vive para ser necessário, mas nunca real. E nessa busca por aceitação, surge a última camada, aquela em que a bondade já não é só fachada. É um papel tão bem interpretado que até quem o vive esqueceu que está atuando. Agora sim, vamos ao último rosto da bondade fingida. A bondade como identidade, onde o personagem se torna mais real que a pessoa. Tem ferida que a gente tenta esconder, não com cicatrizes visíveis, mas com pétalas falsas, bem arrumadinhas, que seduzem e encantam, mas não curam. É a dor que virou enfeite, a tristeza que se disfarça de beleza, o sofrimento que se veste de tudo está bem. Essa ferida flor é a armadilha final da bondade fingida. Ela quer parecer leve, inofensiva, até desejável, mas esconde um mal que corrói por dentro. A pessoa que carrega essa flor sabe, lá no fundo, que está fingindo, mas tem medo de arrancar o disfarce, porque arrancar a flor seria mostrar a ferida nua, crua, verdadeira, e isso é assustador. É expor uma vulnerabilidade que a sociedade insiste em ignorar ou rejeitar. Por isso, prefere esconder o grito atrás da beleza, preferindo o silêncio do que a confusão do real. Mas a verdadeira cura não vem da fantasia. Não é da máscara que nasce a transformação. Ela brota quando a ferida finalmente encontra o espaço para sangrar, quando o medo se rende à coragem de ser imperfeito. E é só aí, nesse instante de entrega, doloroso mas libertador, que a bondade deixa de ser fachada e vira algo profundo, autêntico e verdadeiramente humano. E aí, gostou dessa? Quer que eu prepare a conclusão que conecta tudo? A bondade de fachada tem muitos rostos, o que ajuda esperando o retorno, o que silencia para manter a pose, o que cuida para controlar, o que sorri por fora mas seca por dentro.
E em algum momento, todos nós já usamos uma dessas máscaras. A pergunta é quantas delas ainda estamos usando sem perceber. Mas e se o próximo passo do despertar for justamente aprender a tirar essas máscaras, uma por uma? Afinal, quem somos? Quando a bondade deixa de ser fachada e passa a ser essência.